justiça, porque a porta estava queimada, o judiciário estava falido, campeada a corrupção, o desmame, o descaio, não há lei, não há justiça. Diz o versículo 3 que os restantes que não foram levados para o cativeiro e se acham lá na província estão em grande miséria. Aí nós encontramos outro problema: pobreza, miséria. O povo tinha voltado para Jerusalém 120 anos